Eu quero convidá-los a abrirem suas Bíblias em Jeremias, capítulo 29, nós vamos ler do versículo 4 em diante. É uma carta de Deus ao seu povo e que vai ser avivada pelo Espírito Santo nessa noite para falar também ao seu coração. Jeremias, capítulo 29, leremos a partir do versículo 4. Está escrito assim na minha Bíblia: assim diz o Senhor dos exércitos, o Deus de Israel, a todos os exilados que eu deportei de Jerusalém para a Babilônia: edificai casas e habitai nelas, plantai pomares e comei o seu fruto. Tomai esposas e gerai filhos e filhas. Tomai esposas para vossos filhos e dai vossas filhas a maridos para que tenham filhos e filhas. Multiplicai-vos aí e não vos diminuais. Procurai a paz da cidade para onde vos desterrei e orai por ela ao Senhor, porque na sua paz vós tereis paz. Porque assim diz o Senhor dos exércitos, o Deus de Israel: não vos enganem os vossos profetas que estão no meio de vós, nem os vossos adivinhos, nem deis ouvidos aos vossos sonhadores que sempre sonham segundo o vosso desejo, porque falsamente vos profetizam eles em meu nome. Eu não os enviei, diz o Senhor. Assim diz o Senhor: logo que se cumprirem para a Babilônia 70 anos, atentarei para vós outros e cumprirei para convosco a minha boa palavra, tornando a trazer-vos para este lugar. Eu é que sei que pensamentos tenho a vosso respeito, diz o Senhor. Pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Então me invocareis, passareis a orar a mim e eu vos ouvirei. Buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração. Serei achado de vós, diz o Senhor, e farei mudar a vossa sorte. Congregar-vos-ei de todas as nações e de todos os lugares para onde vos lancei, diz o Senhor, e tornarei a trazer-vos ao lugar de onde vos mandei para o exílio. Confere, está na sua Bíblia também. Um texto um pouco longo, mas que vai nos balizar aqui para ouvir a voz do Espírito. Eu não sei que sonhos movem a sua vida. E se você tem sonhos, não sei se eles foram estabelecidos na presença do Senhor. Eu quero começar falando de sonhos porque eu de fato acredito, amados, que é isso que move, esse é o oxigênio da nossa alma. Se você não tem um sonho que lhe mantenha acordado, vá dormir. Vá dormir. Os sonhos são muito importantes, mas eu estou me referindo àquilo que Deus gera no nosso coração como projeto de vida. Não as coisas que a nossa ambição às vezes consegue engendrar e que nem sempre conquistamos porque não temos parceria de Deus para isso. Eu acho que você compreende essa linguagem. Sonhar é o oxigênio da alma. Acontece que quase sempre aquilo que Deus coloca no nosso coração vai demandar tempo. Entre o chamado, entre a promessa e o cumprimento, existe uma espera, quase sempre. E ela se torna o nosso maior desafio. É sobre isso que eu quero conversar com você. Se eu fosse dar um tema, um título para essa mensagem, eu diria: enquanto não acontece. Diga comigo: enquanto não acontece. Você sabe, eu pastoreio desde os meus 20 anos de idade. Eu estou com 56. Então já faz um bom tempinho que eu estou nessa parada. E tenho encontrado tantas pessoas que elas têm projetos, destinos tão desenhados no seu coração, que elas não conseguem desfrutar e aproveitar e crescer na viagem. Estão tão fissuradas em chegar aonde querem chegar, que não conseguem desenvolver a vida até lá. E eu não sei se você já percebeu,
as coisas mais importantes, as que mais valem na nossa vida, elas são construídas, elas precisam de tempo. Mesmo que o Deus Todo-Poderoso esteja comprometido com elas, e nós sabemos que o Senhor, por uma palavra, um estalo de dedos, Ele faz acontecer. Mas normalmente, o que vai ficar mesmo, nós vamos olhar para trás e vamos dizer, demorou. Demorou. E é justamente essa sensação de demora que nos desafia. E eu quero conversar com você sobre isso, porque imagino que aqui, num auditório com tanta gente, gente que se dispõe a uma terça-feira à noite estar buscando a Deus, haja muitos projetos assim, esperando para se cumprirem. Esse texto é tão instigante porque é uma carta de Deus ao seu povo. Literalmente, Deus mandou Jeremias escrever essas palavras ao povo de Judá. O contexto é o seguinte, o povo de Judá estava cativo em Babilônia, haviam sido desterrados e levados para essa terra estranha por Nabucodonosor. E havia promessas de Deus de que eles voltariam, era o grande sonho deles, voltar, reconstruir e viver aquilo que eles sempre pensaram como povo de Deus. Acontece que esse cativeiro, no relógio de Deus, deveria durar 70 anos. Aquela geração teria que esperar 70 anos até ver a promessa do retorno, da reconstrução cumprida. E muita gente desanimou, muita gente se perdeu ao longo desse tempo. Mas Deus envia essa carta, é uma carta que o Senhor envia aos príncipes de Judá e a todo o povo, através do profeta Jeremias. E eu vou tentar resumir essa carta, porque eu sei que a gente aqui aflita por ver as coisas acontecendo em sua vida pessoal, em sua vida profissional, as coisas acontecendo em sua família, em seu ministério. Eu que dedico grande parte do meu tempo a pastorear pastores, eu vejo pastores ansiosos por verem o resultado de tanta dedicação e às vezes eles não conseguem ainda vislumbrar aquilo que de fato está nos seus corações. E alguns reagem com desânimo, alguns chegam a duvidar do próprio chamado. Pois bem, foi pensando em gente assim, gente que está necessitando de um alimento para continuar crendo, e não apenas continuar crendo, de braços cruzados passivamente, que Deus mandou essa mensagem. E que, como eu disse, eu vou tentar resumir aqui, em poucas frases, o recado de Deus para aquele povo, que eu acredito sinceramente que pode ser algo do céu para o seu coração também. Enquanto não acontece, enquanto o seu casamento não se torna uma expressão clara de harmonia, de prosperidade e de valores do reino de Deus, enquanto seus filhos ainda não são aquela referência que você sonhou quando um dia os trouxe ao altar, enquanto aquele negócio que você começou crendo que estava debaixo de uma direção de Deus, não flui, parece que está dando mais prejuízo do que resultado. Enfim, enquanto não acontece. Qual é o conselho de Deus para nós? E quando Deus começa a usar a sua argumentação, a primeira coisa que Ele trata de corrigir é a perspectiva pela qual aquele povo se enxergava. Uma das coisas que Deus quer que você receba no seu coração nessa noite é a seguinte: alinhe-se à perspectiva de Deus. O que eu quero dizer? Você precisa enxergar a sua vida sob o ponto de vista daquele que está governando tudo. Porque se você ficar tentando entender a partir apenas do seu mundinho, das suas emoções, você vai se perder. Eu acho meio chocante o fato de que o Senhor começa essa mensagem ao povo de Judá, dizendo exatamente o seguinte, versículo 4, vou ler de novo. Assim diz o Senhor dos exércitos, o Deus de Israel, a todos os exilados que eu deportei de Jerusalém para a Babilônia.
Deus está dizendo, vocês estão aí nessa condição indesejável porque eu fiz com que vocês estivessem aí. Vocês não são vítimas das circunstâncias, vocês não são vítimas de um governante mau chamado Nabucodonosor. Vocês são parte de um plano que eu tenho e vocês estão onde estão porque eu quero que estejam. Para nós, dependendo da situação que estamos enfrentando, é um pouco difícil enxergarmos a vida sob essa perspectiva, mas é necessário. Porque os caminhos pelos quais Deus nos faz passar, embora nem sempre compreendamos de pronto, são essenciais. Sabe por quê, meu amado? Deus, Ele não está ocupado apenas em cumprir os seus desejos. Deus está prioritariamente ocupado em fazer com que você se torne aquilo que Ele sempre quis. E para que eu e você nos tornemos aquilo que Deus planejou, nós precisamos passar por certos caminhos. O povo de Judá estava no cativeiro porque precisava ser corrigido, não era um castigo. Deus não trata os seus filhos com castigo. Você sabe que o castigo é a mera punição por um erro. Disciplina é diferente, disciplina faz parte dos valores do reino de Deus. O Senhor nos disciplina porque Ele nos trata como filhos amados. E quando erramos, nós precisamos aprender, e às vezes a disciplina é necessária. Era o caso dessa geração. Haviam se voltado contra o Senhor, e agora Deus os leva para um tempo de reciclagem. E a reciclagem não é confortável. E eu imagino que haja aqui, nesse auditório, gente que esteja passando por uma reciclagem de Deus. E você vai admitir que nós reagimos de maneiras diferentes a uma mesma situação, dependendo da forma como nós a enxergamos. Deixa eu explicar. Se aquilo que está acontecendo na sua vida de desafiador, até mesmo de desconfortável, talvez você julgue até como injusto, se é culpa dos homens, se é culpa da sua esposa, do seu marido, do seu patrão, se é culpa do governo, se é culpa de alguém, você é uma vítima. E eu quero dizer para você que um dos trabalhos mais intensos que Satanás está fazendo na nossa geração é o de nos tornar vítimas, ou melhor, de colocar na nossa testa essa identidade. O vitimismo é um mal desse tempo. Porque enquanto você se admite como vítima de pessoas, de circunstâncias, você nunca será protagonista de nada. Uma vítima é uma vítima, entende? E a tendência daquele povo era se ver como vítima de um rei mau, que os havia tirado da sua terra, da terra dos seus sonhos, e levado para uma terra distante. Mas agora o Senhor está lhes dando um recado, está dizendo: ei, vocês estão onde eu os coloquei, porque eu tenho algo a fazer na vida de vocês. E eu acho que isso muda a perspectiva. Porque se eu não estou no jogo, assim, ao acaso, se eu estou vivendo o que eu estou vivendo, porque Deus está trabalhando algumas coisas, não apenas em mim, mas naquilo que está à minha volta, então eu posso confiar. Eu não sei o que esse verbo diz ao seu coração, confiar. Mas essa é a nossa maior necessidade. Eu diria que a confiança é o nível mais alto da fé. Tem gente que se impressiona ao ver alguém, em nome de Jesus, operando um grande milagre. É tremendo ver milagres, eu vibro com os milagres. Mas sabe, eu penso que o nível mais alto da fé é aquele que, mesmo sem ver os milagres e mesmo percebendo que aquilo que se espera não acontece, continua crendo, confiando. Eu brinco que, bom, eu nunca fui um bom aluno de matemática. Matemática era o meu fraco. E desde a minha adolescência eu percebi que eu era um menino de fé. Sabe por quê? Às vezes o professor chegava na sala de aula e à medida em que
eu fui avançando, não sei nem como, né? Mas finalmente cheguei a uma faculdade. E às vezes um professor chegava lá, naquele quadro negro, e começava a desenvolver um problema. Olha o nome da coisa, já é um problema, não é? Nosso problema hoje será esse aqui. Ele colocava uns números e letras e sinais. Tem algum professor de matemática aqui? Deus perdoe vocês. E ele começava a desenvolver aquelas equações enormes e enchendo a lousa. Eu confesso para você, querido, que desde a primeira continha, eu já estava perdido. Alguém aqui compreende o que eu estou falando? Sofrimentos iguais aos vossos se passam pela vossa irmandade ao redor da terra, não é? Mas por que eu digo que eu era um rapaz, um menino de fé? É porque o professor ia desenvolvendo a equação e eu não estava entendendo nada, meia hora sem entender nada. Mas no final, ele colocava um sinal assim, igual a tanto. E eu cria. Eu nunca duvidei do professor, eu tinha certeza que ele tinha chegado ao resultado certo. E de certa forma isso pode ilustrar o tipo de relacionamento que nós temos com o Senhor quando Ele está desenvolvendo as equações da nossa vida. Amados, nós não fomos chamados para entender, nós fomos chamados para confiar, sabendo que aquele que está desenvolvendo o problema vai chegar ao final. Então escuta, eu não sei o que você está vivendo hoje, mas se você um dia consagrou a sua vida e reconheceu Jesus como Senhor da sua história, você não é vítima de nada, Ele está conduzindo tudo. Você olha para certos personagens da Bíblia e você vê essa convicção, essa postura o sustentando em tempos de tanta incoerência. Às vezes a nossa vida parece um tanto incoerente, não é? Esse livro sobre o qual o pastor Marciano falou, Liderança Acima da Média, é basicamente um mergulho na vida de um homem que parecia estar vivendo todas as incoerências possíveis. José, que alguns chamam de José do Egito, e eu lidero uma cruzada mundial de resgate da identidade dele, porque do Egito ele nunca foi. Ele viveu no Egito, ele sofreu no Egito, ele triunfou no Egito, mas do Egito ele nunca foi. Mas o que sustentou aquele homem durante todos aqueles tempos, sabe, na sua meninice, ele recebeu sonhos de Deus e ele via a sua família curvada e ele em condição de abençoá-la, mas logo depois desses sonhos parece que tudo vira pelo avesso. Ele é vendido pelos seus irmãos, ele se torna um escravo numa terra estranha e ele passa mais de 20 anos vivendo aquilo que nunca desejou. O que sustentou José foi a confiança de que Deus estava desenvolvendo a equação. Tanto que quando finalmente a sua sorte muda, quando finalmente ele se reencontra com os irmãos que o haviam traído, você deve conhecer essa história. Ele diz, olha, vocês não precisam ficar assim, se sentir culpados porque me traíram e me venderam, porque na verdade Deus me enviou adiante de vocês para abrir caminho para as nossas próximas gerações. Deus está conduzindo você, querido. Amém? Se Daniel e seus amigos ficassem choramingando nessa mesma Babilônia, eles não teriam marcado a história daquele lugar e não teriam convertido, inclusive, gente poderosa ali ao Deus de Israel. Se Paulo e Silas, depois de apanharem e de serem lançados numa masmorra com os pés amarrados a um tronco, se eles ficassem se sentindo vítima, eles não teriam tido a oportunidade de ver Deus salvando a família daquele carcereiro em Filipos. Por isso eu quero pedir que nessa noite você considere que o que está acontecendo, eu volto a dizer, eu não estou falando de qualquer pessoa, estou falando daqueles que entregaram a direção ao Senhor. Se Deus está governando a sua vida, vai terminar tudo bem. Amém? Agora há um outro recado de Deus que eu acho tão importante, que eu resumiria no seguinte: seja
produtivo no lugar em que você se encontra. Você se encontra numa situação familiar difícil. Você se encontra num mau emprego. Você se encontra num ministério que parece não fluir e não dar resultados. A palavra de Deus para você é: seja produtivo aí. Se você não está no lugar que sonha, faça do lugar que você está o mais parecido com o lugar que você sonha. Você deu para entender isso? Porque é isso que Deus está falando aqui, a partir do versículo 5. Ele está dizendo a um povo que estava desterrado. Você compreende essa palavra? Desterrado, tirado da sua terra. O que Deus está dizendo a esse povo? Edificai casas e habitai nelas. Plantai pomares e comei do seu fruto. Tomai esposas e gerai filhos e filhas. Tomai esposas para vossos filhos e dai vossas filhas a maridos. Procurai a paz da cidade. Multiplicai-vos aí, não diminuais. Percebe? O que Deus está dizendo é: faça desse tempo de espera um tempo produtivo. Não cruze os braços e simplesmente deixe ou espere chegar o dia da virada. Quando você cruza os braços e simplesmente espera chegar o dia da virada, você perde toda a oportunidade de crescer, de produzir e de mudar ambientes. Escuta, mudar ambientes. Nós fomos chamados para isso. Costumo dizer que o crente, o discípulo de Cristo, ele não é termômetro, ele é termostato. Você consegue fazer a diferença entre uma coisa e outra? O termômetro é aquele que mede a temperatura. Ele é refém do que está acontecendo. Se está quente, está quente. Vai continuar quente. Se está frio, está frio. Ele só vai registrar. Alguns de nós não descobrimos a nossa missão. Nós somos termostato. O termostato muda a temperatura. Jesus disse: vós sois a luz do mundo. Brilhe a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está no céu. O que Deus estava dizendo a esse povo era o seguinte: Jerusalém é o seu alvo, mas enquanto você não o atinge, faça de Babilônia um lugar melhor. Faça da sua casa um lugar melhor. Ah, mas o meu marido não coopera. Faça da sua casa um lugar melhor. Faça daquele ambiente de trabalho que às vezes, inadvertidamente, você amaldiçoa. Porque sempre que abrimos a boca para reclamar, nós damos munição ao inferno contra nós. Faça daquele lugar um lugar melhor, simplesmente porque você está ali. Eu fico sempre impressionado com a história de José, voltando a esse exemplo. Porque a Bíblia diz que José foi jogado como escravo numa terra distante, o Egito. Não é uma condição desejável. Ele que era o filhinho do papai, o preferido de Jacó, e agora ele é só um escravo numa terra distante. Mas o que acontece na casa de Potifar, aquele homem que o comprou no mercado? A casa de Potifar prospera, porque José está ali. Você sabe que depois ele foi acusado injustamente e foi parar numa prisão. E o que a Bíblia diz? A Bíblia diz que a prisão prosperava por causa de... Eu não consigo entender exatamente o que seja uma prisão próspera. Não sei se colocaram TVs de 60 polegadas nas celas, coisas desse tipo. Mas eu sei que o ambiente melhorou. Porque havia um homem de Deus ali, ele não aceitava ser vítima de nada. Sabe o que o José pensava? Se eu estou aqui, isso aqui vai melhorar. Se eu estou na casa de um estranho, esse estranho vai se dar bem, porque eu estou aqui. Se eu estou numa prisão, eu vou revelar o reino de Deus nesse lugar. E foi justamente construindo essa história de semeadura que um dia o grande faraó precisou de alguém que entendesse de sonhos. E lá estava José, preparado para a grande virada da sua vida. Sabe, daquela geração de Judá,
uma parte ficava se lamentando. O Salmo 137, vocês conhecem, é um salmo de lamentação, que define uma parte, o coração de uma parte daquele povo. Olha o que eles diziam: às margens dos rios de Babilônia, nós nos assentávamos e chorávamos. Lembrando-nos de Sião, nos salgueiros que lá havia, pendurávamos as nossas armas, pois aqueles que nos levaram cativos nos pediam canções, e os nossos opressores que fôssemos alegres, dizendo: entoai-nos algum dos cânticos de Sião. Como, porém, haveríamos de entoar o canto do Senhor em terra estranha? Alguns de vocês talvez vão se lembrar dessa figura, os mais velhos, claro. Ela é da minha adolescência. Era uma hiena num desenho animado, se chamava Hard. Quem se lembra do Hard? Você vai se lembrar agora. Ó dia, ó vida, ó azar. E às vezes nós nos entregamos a esse espírito de lamentação, quando na verdade Deus nos enviou como embaixadores para situações difíceis, sim, mas como embaixadores. O nosso espírito não pode ser esse, meu amado. O nosso espírito tem que ser aquele, por exemplo, de Paulo, que em cadeias, prisões, açoites, ele dizia: irmãos, orem por mim. Não para que a minha barra seja aliviada, mas para que eu tenha intrepidez. Olha o que ele diz em Efésios, capítulo 6, versos 19 e 20. E orai por mim, para que me seja dada no abrir da minha boca a palavra, para com intrepidez fazer conhecido o mistério do Evangelho, pelo qual sou embaixador em cadeias, para que em Cristo eu seja ousado para falar como me cumpre fazê-lo. Você tem que definir se você é cativo ou embaixador. Deus lhe chamou para ser embaixador em qualquer circunstância, em qualquer ambiente. E um embaixador não é vítima. Ele está ali, às vezes, em circunstâncias adversas, mas ele tem um reino a apresentar e ele tem uma missão a cumprir. Dá uma olhada para quem está ao seu lado e diga: puxa, não sabia que você era assim tão importante. Vossa Excelência. Embaixador. Amém? Agora, rapidamente, queridos, há uma advertência aqui do Senhor. Feche os ouvidos. Você que está nesse tempo de espera, você que tem que viver o desafio do enquanto não acontece, feche os seus ouvidos para os profetas do ventre, para aqueles que falam de si mesmos em nome do Senhor. Porque esse é um grande risco que nós corremos. Do versículo 8 ao 10, o Senhor está dizendo: não vos enganem os profetas que estão no meio de vós, nem os vossos adivinhos, nem deis ouvidos aos vossos sonhadores, que sempre sonham segundo o vosso desejo. De certa forma, o que Deus está dizendo é: você tem que se alimentar nas fontes corretas. E há dois tipos de profetas que podem nos desviar do caminho. Um tipo é aquele que nos diz basicamente o seguinte: pare de sonhar, isso nunca vai acontecer. De vez em quando alguém chega ao seu lado para dizer: você está viajando, esse seu sonho nunca vai se cumprir. É um destruidor de fé. Eu aconselho você a se afastar desse tipo de gente. Mas há um outro tipo que está no extremo oposto. Ele é o profeta da facilidade. É aquele que ilude você dizendo que tudo vai acontecer assim, num estalo de dedos, e que amanhã mesmo está tudo bem, e tudo que você projetou vai estar completo. Esse também acaba sendo uma fonte de frustração na nossa vida. Porque, como eu disse no começo, queridos, normalmente Deus está construindo. E construção leva tempo. Você está comigo, não? Você está conseguindo entender o recado de Deus ao seu coração? Eu vou me dar por satisfeito se ao dizermos amém aqui, finalizando esse culto, você esteja abastecido com argumentos suficientes para
permanecer, não apenas crendo nos sonhos e projetos que Deus lhe deu, mas disposto a crescer enquanto o ideal não acontece. Porque finalmente esse é o propósito, mas escolha quem alimenta o seu coração. A gente vive um tempo em que todo mundo tem acesso a todas as fontes possíveis, principalmente através da internet. Não é verdade? Podemos usar isso de uma maneira muito, muito positiva. Mas às vezes eu me preocupo com as minhas ovelhas porque elas estão comendo em tantas fontes. E às vezes há morte na panela. Às vezes há uma palavra que não está baseada no verdadeiro evangelho de Cristo, que é um evangelho de preço, que é um evangelho de cruz, que é um evangelho de construção. Agora, olha o que o Senhor diz no versículo 11. Eu é que sei que pensamentos tenho a vosso respeito, diz o Senhor. Pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Diga o fim. Olha aqui, o que Deus está dizendo é: confie nos meus planos para a sua vida. Eu é que sei que planos eu tenho. Isso me traz algumas verdades aqui que sustentam o meu coração quando as coisas estão um pouco difíceis. Primeiro, Deus tem planos a meu respeito. Deus tem pensamentos a meu respeito. Eu não sou só uma peça descartável num grande propósito. Deus está comprometido com o fim que eu desejo. Não é isso que Ele está falando aqui, irmãos? Eu é que sei que pensamentos tenho a vosso respeito. Pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. E eu pedi para você sublinhar a palavra fim, porque o nosso desafio é o meio. Às vezes alguém chega e me diz: mas pastor, você não disse que tudo iria terminar bem, está tudo ruim na minha vida. E eu digo: bem, é porque não terminou ainda. Você está no meio. E você tem que estar firme no fim, porque no fim vai acontecer, no fim vai ter o igual a... Deu certo. Vai dar certo. Desde que você permaneça. Então, o que eu quero que você entenda é que nós não estamos entregues ao acaso. Nós não estamos fazendo parte de um jogo de dados em que a sorte define como vai terminar a nossa vida. Não, meu querido, o nosso Pai Celeste, o Deus que tem uma aliança conosco, Ele está comprometido com o script que escreveu a respeito de cada um de nós. Confia nele, confie nos planos do Senhor para a sua vida. Mas eu quero terminar essa reflexão para nós termos um momento de oração, dizendo talvez o mais importante de tudo nessa noite. Do versículo 12 ao 14, o Senhor finalmente diz o propósito maior daquele tempo difícil, daquele tempo de espera. Ele diz: então me invocareis, e passareis a orar a mim, e eu vos ouvirei. Buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração. Serei achado de vós, diz o Senhor, e farei mudar a vossa sorte. E eu resumiria isso da seguinte maneira: enquanto você espera, enquanto não acontece tudo que você sonhou, enquanto você não está na sua Jerusalém tão amada, faça do conhecer a Deus a sua maior prioridade. Faça do conhecer a Deus a sua maior prioridade. O que o Senhor está dizendo é: sabe por que eu levei vocês para essa terra tão estranha? Porque vocês precisam entender que eu sou tudo o que vocês precisam. Então, vocês vão me invocar. Perceba que tem um processo aqui. Me invocareis, e orareis a mim, e me buscareis, e me achareis,
quando me buscardes de todo o vosso coração. Você percebe o processo? Porque a gente começa assim, clamando a Deus, invocando, chamando, Deus me ajuda, está difícil. Aí a gente amadurece um pouco mais e começa a orar. Começa a falar de uma maneira mais equilibrada, mas chega uma hora que orar não é suficiente. Nós queremos buscá-lo, queremos encontrá-lo, temos sede da sua presença, queremos ser abraçados por ele, ter uma revelação maior da sua santidade. Você já entrou nesse lugar? E quando a gente está crescendo nesse relacionamento com Deus, finalmente, amados, todos os processos cumprem o seu maior propósito. Porque no fim o que Deus mais quer é se tornar a nossa suficiência. Você entende isso? Deus quer se tornar a sua suficiência. Então, eu termino dizendo, você tem um sonho. Foi Deus quem o gerou em seu coração. Ontem eu estava conversando com uma ovelha, ela me falava das lutas que ela tem com um filho que está há anos nas drogas. E ela me disse, mas pastor, assim que eu me converti, numa reunião de célula, Deus me deu uma palavra, uma profecia de que o meu filho servirá ao Senhor comigo. E eu me apego a essa palavra. E eu a incentivei, eu disse, uau, você tem tudo, você tem uma palavra. Se essa palavra veio de Deus, então você tem tudo o que precisa. Agora você está vivendo o desafio do enquanto não acontece. Enquanto não acontece, seja a melhor mãe para o seu filho drogado. Enquanto não acontece, confie que o Senhor está movendo peças e construindo caminhos para trazê-lo de volta ao equilíbrio. Enquanto não acontece, torne-se uma mulher mais íntima do Senhor. E aprenda que Deus é suficiente em qualquer momento. Quando você está em Babilônia ou quando você está em Jerusalém, o Senhor precisa ser o seu único bem. Amém? Você recebe essa palavra? Eu quero orar pelos seus sonhos nessa noite. Queria que você ficasse em pé. Mas na verdade, talvez eu anunciei errado. Mais do que orar pelos seus sonhos, eu quero orar por você. Eu quero orar pelo seu coração. Eu quero orar pela sua capacidade de crer e continuar crendo. Eu sei que esperar é um dos exercícios mais difíceis da nossa vida. Nessa semana eu estava ministrando numa casa de paz. Nós estamos nos movendo em casas de paz, de novo lá em Ribeirão Preto. No mês passado estabelecemos 560 casas de paz em nossa cidade. Entre 1.500 e 2.000 pessoas estão sendo evangelizadas consistentemente dentro das suas casas. E eu estava ministrando numa delas, aqui eu abri. E eu estava falando com aqueles, agora já novos convertidos, sobre Marta e Maria, chorosas, talvez um pouco magoadas. Porque Jesus chega e elas dizem, Senhor, se tu estiveras aqui, meu irmão não teria morrido. O Senhor se atrasou, o Senhor demorou demais, Lázaro está num túmulo há 4 dias. E você se lembra qual foi a palavra de Jesus para aquelas 2 mulheres? Se creres, verás a glória de Deus. Você não precisa entender. Eu não preciso lhe explicar porque eu só estou chegando hoje. Eu só preciso que você creia que eu tenho controle da história, que eu tenho controle dos dias e que no fim vai terminar tudo bem. Dá para você descansar o seu coração nessa palavra? Está em Babilônia, irmão. Está vivendo numa casa emprestada porque não tem dinheiro nem para pagar o aluguel. Faça dessa casa o mais parecida com aquela que você sonhou e vai ter um dia. Amém? Levanta as suas mãos aos céus. Antes que eu ore por você, fala para Deus do seu sonho.
no seu projeto, aquele projeto principal que norteia a sua vida e que talvez pareça ainda tão distante de se realizar. Fala para Deus, eu quero orar em cima desse propósito da sua vida. Estou te dando tempo para isso. Enquanto não acontece. Enquanto não acontece. O que eu faço, meu Deus? Enquanto não acontece, querido, alinhe-se à perspectiva de Deus. Seja produtivo aí onde você está, agora. Ainda que seja uma masmorra. Feche os ouvidos para os profetas do ventre. Simplesmente confia na palavra de Deus. Aleluia, Senhor. Aqui estamos nós, ouvindo a Tua palavra, porque damos valor à Tua palavra. Na verdade, a Tua palavra é a lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho. Só o Senhor conhece a história de todos aqueles que estão aqui nessa noite, os que acompanham pela internet. Só o Senhor sabe julgar se os sonhos que estão no coração de cada um desses teus filhos são sonhos meramente humanos que precisam ser descartados ou são promessas do Senhor. Eu quero abençoar as promessas, Senhor. Nessa noite eu quero pedir, ó Deus, que o Teu Espírito use a palavra para fortalecer a fé. Para levar-nos, ó Deus, a não apenas cruzar os braços e esperar o tempo da mudança da nossa sorte. Senhor, faz-nos crescer em Babilônia. Leva-nos a ter mais intimidade contigo, a confiar mais no Senhor, a estabelecer raízes profundas na Tua presença. Eu oro, Senhor, por esse coração que precisa crer e continuar crendo, mesmo sem entender, que aquele espírito que sustentou José, que aquele espírito que trazia ímpeto a Paulo e Silas, que esse espírito esteja agindo na vida de cada um dos meus irmãos aqui, Senhor. Que não haja entre nós daqueles que desistem, que penduram as suas harpas, que deixam de cantar os cânticos de Sião só porque estão numa terra distante. Senhor, que a voz da fé e do louvor não se cale na nossa boca. Meu Deus, e que o Teu Espírito seja suficiente para nos manter vivos diante de uma promessa. Porque nós confessamos nessa noite que uma promessa do Senhor é realidade concreta e vai acontecer no fim. Essa é a nossa confissão. No fim, tudo vai terminar bem. Levanta a tua mão direita e diga comigo: no fim. Diga: no fim, tudo vai terminar bem. E eu estarei lá. Deus abençoe você, querido. Um abraço.